Dentre as principais características técnicas da ICM-100, nós temos que ela é uma válvula de controle motorizada, servopilotada, essa aqui especificamente de diâmetro nominal de 100 mm ou 4 polegadas. Solda de topo nesse modelo especificamente, pressão máxima de trabalho de até 52 bar, temperatura do fluido podendo operar entre menos 60 e mais 120 graus Celsius, temperatura do ambiente de trabalho desse componente de menos 30 a mais 50 graus Celsius, fluidos compatíveis amônia, CO2, HFC e HCFC não inflamáveis, o material do corpo é aço carbono forjado com tratamento anticorrosivo interno e zincagem externa, a vedação em teflon com O-rings compatíveis com amônia e os demais fluidos, e ela também é compatível com os atuadores ICAD versão A ou versão B, para o controle proporcional ou até mesmo controle on-off. A ICM-100 é usada em diversos pontos estratégicos dos sistemas de amônia e CO2, tanto para controle quanto para automação de processos, onde podemos destacar controle de líquido em evaporadores inundados ou semi-inundados, regulação de nível em separadores e tanques de líquido, controle de pressão de sucção e pressão de condensação, controle de gás quente durante ciclos de degelo, injeção de líquido em compressores para controle de temperatura e controle de capacidade em linhas de gás de descarga e bypass. Para entender um pouquinho melhor o funcionamento da ICM, nós vamos falar sobre a aplicação no controle de pressão em separadores de líquido. Nos sistemas de refrigeração industrial com amônia, o separador de líquido é responsável por manter a pressão de evaporação constante e, consequentemente, a temperatura de evaporação. Essa pressão é controlada através de uma válvula instalada na linha de sucção, que regula a quantidade de vapor que retorna dos evaporadores para os compressores. Tradicionalmente, esse controle é feito por uma válvula servopilotada como a ICS, por exemplo, comandada por um piloto mecânico, que mantém a pressão fixa pré-definida. Se o sistema foi ajustado, por exemplo, para evaporar a menos 5 graus Celsius, a válvula trabalha para manter aquela pressão equivalente sem variar. E como a ICM atua nesse controle? Quando substituímos essa ICS por uma ICM motorizada, o controle deixa de ser mecânico e estático e passa a ser eletrônico e dinâmico. A válvula ICM recebe um sinal analógico de controle, que pode ser 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA, do controlador eletrônico ou do CLP da automação, que compara em tempo real a temperatura ou pressão medida com o set point programado. Esse sinal comanda o atuador ICAD, que modula continuamente a abertura da válvula, controlando o fluxo de vapor que sai do separador e, com isso, ajustando a pressão interna do sistema. Outro exemplo prático é na aplicação com trocadores de calor e controle de temperatura da água. Imagine um sistema de refrigeração indireta, onde a amônia evapora no separador e resfria a água ou uma solução com glicol através de um trocador de calor. O objetivo é manter a temperatura da água constante, por exemplo, em torno de 5 graus Celsius. Mesmo que a carga térmica varie muito durante o dia, quando a temperatura da água sobe, por exemplo, para 10 graus Celsius, o controlador eletrônico percebe o aumento e envia um sinal para a abertura do ICAD, que amplia a abertura da ICM. Isso permite que mais vapor seja puxado do separador para os compressores, reduzindo a pressão de evaporação e, consequentemente, diminuindo a temperatura de evaporação. A nova temperatura de operação pode cair, por exemplo, bem próximo a 0 graus Celsius, o que é muito perto do ponto de congelamento, o que só é possível através de um controle preciso que a ICM permite, o que aumenta a capacidade de absorção de calor do sistema. Assim, a temperatura da água volta rapidamente para o ponto desejado e o sistema estabiliza novamente. Com uma ICS, por exemplo, a pressão seria fixa, onde traria também uma temperatura fixa, e isso não traria a capacidade de absorver as variações bruscas de carga térmica com tanta rapidez e precisão. A ICM-100, quando utilizada no controle de pressão em separadores de líquido, transforma um sistema de controle fixo em um sistema dinâmico e adaptativo. Enquanto uma ICS fixa a pressão de evaporação em um ponto constante, a ICM permite variar essa pressão de acordo com a demanda térmica do processo, mantendo a temperatura de evaporação o mais próximo possível da ideal para cada condição de carga. Isso se traduz em maior eficiência, precisão e estabilidade térmica, especialmente em processos com trocadores de calor e temperaturas de retorno variáveis, onde o controle eletrônico supera claramente o controle mecânico tradicional.
Agora nós vamos falar um pouco sobre a instalação e cuidados para a montagem. A ICM precisa ser montada em tubulações horizontais com o atuador voltado para cima. Ela também deve seguir a seta do fluxo no corpo da válvula, então deve ser obedecido o sentido de fluxo que está gravado no corpo da válvula. A tampa superior ela pode ser girada livremente, e independente da posição ela vai funcionar de forma normal. Caso seja necessário a remoção da tampa superior para uma manutenção, a mesma pode ser colocada de volta sem necessidade de colocar na mesma posição original, uma vez que a tampa não possui um sentido específico para ser montada. Ela também pode permanecer montada durante o processo de soldagem, desde que o processo de solda seja controlado e sem respingos internos. Caso o processo de soldagem crie respingos, é necessário fazer a abertura da válvula, a remoção do módulo de função e uma limpeza interna do corpo antes de fazer essa montagem novamente. Uma vez que se tiver respingos de solda, essas sujeiras podem sim, eventualmente, trancar o módulo de função, fazendo com que a válvula não atue da forma correta. Após o processo de solda, é recomendado aplicar algum tipo de revestimento anticorrosivo externo, uma pintura ou algum tipo de material que possa fazer um revestimento dessa solda para evitar corrosão. Um cuidado extra deve ser tomado sempre que for necessário desmontar a válvula, para que as partes que forem desmontadas sejam depositadas sobre locais limpos e de preferências inclusive dentro de uma embalagem plástica para evitar o ressecamento do lubrificante e evitar o contato com sujeira que pode, porventura, depois prejudicar o funcionamento da válvula. É altamente recomendado a instalação de um filtro Danfoss antes a montante da válvula para reter eventuais partículas que podem vir pela linha e acabar prejudicando o funcionamento da válvula. A ICM-100 opera com um atuador elétrico ICAD, que recebe sinais analógicos de 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA, modulando a abertura conforme o comando do controlador ou CLP. O acoplamento magnético elimina contato direto, tornando o conjunto mais durável e à prova de vazamentos. É possível também fazer a operação manual com a ferramenta multifunções da Danfoss. Então nós temos aqui a ferramenta multifunções, que na verdade é como se fosse o acoplamento magnético do próprio ICAD, que pode ser acoplado sobre o eixo magnético da válvula, e aí com isso a gente consegue fazer a abertura e o fechamento da ICM, sem a necessidade do acoplamento do ICAD sobre ela. Normalmente isso é utilizado durante os processos de comissionamento ou para algum eventual teste para uma necessidade, por exemplo, de checagem de estanqueidade da válvula ou alguma outra situação. A movimentação manual da ICM também é possível ser feita através do comando manual eletrônico do próprio ICAD, com movimentações incrementais de 1%. Essa movimentação na versão do ICAD 1200B, ela pode ser feita tanto através do display como através do aplicativo CoolConfig, através de uma comunicação Bluetooth. Então é possível entrar em configurações avançadas no aplicativo e fazer a movimentação incremental de 1 em 1%, tanto para abertura como fechamento, para eventuais testes que forem necessários em campo na hora do comissionamento ou até mesmo para diagnósticos de alguns problemas. Então agora a gente vai fazer uma demonstração aqui só de como é possível fazer a operação manual de abertura e fechamento do ICAD através do aplicativo CoolConfig, através da conexão Bluetooth. Essa aqui é uma versão do ICAD 600B que a gente tem acoplado numa bancada aqui na Vaportec, mas apenas para fazer a demonstração a gente vai no aplicativo então iniciar a procura, então ele vai localizar dispositivos Bluetooth Danfoss que podem ser conectados. A gente vai deixar ele fazer a leitura. A gente vai clicar sobre o ICAD para fazer a conexão com ele. Vocês podem ver que o LED trocou da cor verde para a cor azul para mostrar que está conectado. Agora a senha aqui de acesso é 0000 para acessar a tela de informações do ICAD. Então a gente já vai ter algumas informações disponíveis. Aqui eu só vou tirar da tela para mostrar. Então ele agora está me mostrando, por exemplo, que ele está em modo automático e 100% aberto, então tem mais algumas informações aqui. A gente consegue ver, por exemplo, quantos miliamperes de controle e quanto está vindo de posicionamento da válvula. A alimentação dele também, então a gente vai, para fazer a abertura e fechamento manual, a gente vai em serviço. Então agora a gente vai fazer aqui o acesso para fazer a operação manual. Então aqui ele já dá uma mensagem que é necessário fazer um login para fazer esses ajustes, então a gente tem que entrar com uma senha avançada. Então a gente vai
clicar sobre esse fazer login e ele vai pedir uma senha, que é uma senha de configurações. Então a senha aqui é 12 13 14 00. Então, a partir desse momento ele habilita aqui o funcionamento do interruptor principal, onde eu defino se eu quero ele em operação automática ou manual, e aí eu posso mudar para a posição manual. E aí eu posso fazer a variação do grau de abertura através desse sliderzinho. Então a gente pode deslizar aqui e aí ele vai fazer essa movimentação conforme o que a gente colocou através do aplicativo CoolConfig. Então eu consigo fazer abertura e fechamento total em modo manual, caso necessário, para algum eventual teste ou ajuste durante o processo de comissionamento ou até mesmo durante a operação por alguma necessidade. Depois a gente pode voltar para a posição automático e ele vai assumir a posição que o sistema de controle está determinando para ele. Nesse caso aqui seria um sistema simulando uma injeção de líquido, onde está solicitando 100% de abertura da válvula.